Pessoal, vamos dar continuidade aí ao curso e agora a gente vai falar um pouquinho sobre um outro conceito muito importante, que é o que a gente chama de polimorfismo, né? O que vem a ser polimorfismo, né? Várias formas, né? E como assim várias formas, né? Como que a gente vai trabalhar com várias formas? O objeto vai ter várias formas? Como assim? Me explica direito, Rafael. Bom, então vamos lá. O negócio não é complicado, não, muito simples, tá? Vou tentar fazer aqui da forma mais clara que possível para vocês. Bom, no nosso projetinho aqui, a gente estava trabalhando aqui, por enquanto, né? Vamos parar aqui, vamos deixar o nosso container de curso aqui, né? Encostado aqui, né? A gente só definiu aí que ele vai implementar aquela interface, né? Mas a gente não ainda implementou essa interface. Por que eu não vou implementar isso aqui nesse momento? Porque senão depois a gente vai ter que ter um retrabalho danado de reescrever isso aqui tudo. E para implementar isso aqui, primeiro eu vou mostrar um pouquinho para você sobre collections, né, que vai ser na próxima semana aí de curso. Vou falar um pouquinho sobre as collections e tal, e aí depois a gente volta aqui para implementar essa classe aqui que implementa essa interface, né? Implementar os métodos aqui dessa classe. Bom, então vamos deixar ela lá paradinha por enquanto e vamos entender aí a ideia do polimorfismo. E aí, para falar de polimorfismo, a gente vai voltar a falar lá das nossas classes lá, onde que a gente estava definindo lá que a gente vai ter uma pessoa, né? E a gente tinha algumas pessoas específicas aqui no nosso projeto, né? A gente tinha lá o professor, a gente tinha lá um cara que seria o aluno e a gente teria lá um outro cara que seria o monitor, né? Então a gente teria aí basicamente uma pessoa que é uma classe genérica, né? Uma pessoa qualquer, e aí depois algumas classes específicas lá para o nosso contexto. Aí olha o seguinte, né? Dentro do nosso contexto aqui que a gente vai implementar mais para frente, né? E vai começar a fazer tudo isso aqui funcionar de forma interessante, a gente pode pensar o seguinte, né? Dentro do sistema de gestão acadêmica, é muito claro para a gente que a gente tem um professor natural, né? Então, todo o sistema educacional aí tem um professor ali por trás. É muito claro para a gente que a gente vai ter ali alunos, né, dentro do nosso sistema, né, e eventualmente ali monitores para dar algum suporte nas disciplinas. Perfeito? Agora, faz sentido a gente pensar que dentro do nosso sistema haverão aí pessoas. Né? O que é pessoa? É um negócio um pouco genérico. Né? A gente já definiu aí algumas formas, né, da gente impedir que, por exemplo, alguém instancie uma pessoa, né, uma pessoa, digamos aí, genérica, né, que não é um professor, que não é um aluno e que não é monitor, né. E a gente poderia chegar aqui e falar assim, ó, como que eu impeço que alguém aqui, algum desenvolvedor aqui, instancie uma pessoa, né, new pessoa, né. A gente podia chegar aqui e falar assim, ó, agora, abstract, ninguém instancia mais pessoa. Ó, aqui já deu erro, então eu sei que nessa testa de gerança aqui, ó, alguém está fazendo assim, ó, new pessoa, né? Vamos lá? Olha lá, new pessoa. Então a gente está criando aqui pessoas e não faz sentido para o nosso sistema a gente poder fazer esse tipo de coisa, né? Instanciar uma pessoa genérica, né? Então vamos retirar esse cara daqui, né? Então vamos tirar aqueles testes. O professor ele continua ali funcionando, né? O aluno ele continua lá funcionando, né? E aí vamos voltar aqui com o monitor também, né? O monitor também tem que continuar funcionando. Então tá lá funcionando também o nosso monitor. Perfeito? Vamos tirar isso aqui tudo para baixo e aí voltamos aqui. Então agora eu não consigo mais chegar lá, pessoa, né, P1, ou pessoa, né, pessoa, recebe new, pessoa, né, então ele não vai deixar, né, porque esse cara aqui é uma classe abstrata. Olha só, então a gente resolveu um problema agora que impede que as pessoas elas são construídas. Só que é o seguinte, né, se a gente for pensar, para eu escrever na tela aqui um professor, ele tem toda, né, a forma de escrever de professor, né, que é, por exemplo, né, o professor ele tem a titulação e o salário dele. Então, se eu tiver que escrever na tela um professor, ele sempre vai escrever os dados, né, normal de pessoa, e depois vai escrever ali a titulação e o salário do cara. Né? O aluno, né, se eu tiver que escrever na tela um aluno, ele sempre vai escrever os dados da pessoa e vai falar lá também que o aluno ele faz uma disciplina tal. Perfeito? E se o cara ele for monitor, né, ele vai escrever na tela lá
os dados, né, na verdade a gente nem escreveu aqui o método, né? Então vamos pegar aqui um método e vamos dar um override nele, que eu vou falar assim, ó, que a forma de escrever na tela de um monitor, ele vai ser igual à forma de escrever na tela de um aluno, só que eu ainda vou falar qual é a disciplina que está sendo, né, acompanhada por aquele monitor, né? Então vamos sobrescrever, né, aquele método lá que é o escreve na tela, né? Então a gente vai fazer aqui um arroba override, né? Era isso? Então void escreve, vamos só lembrar lá o nome do método, escreve na tela, esse aqui, ó. Eu não lembrava do nome do método. Bom, então tá lá. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a mesma coisa que o super faz, né? Escrever todos os dados do pai, né? E vai escrever aqui também qual é a disciplina que está sendo acompanhada por esse aluno, né? Um pouquinho de disciplina acompanhada, né? Disciplina, sei lá, vamos dar um nome aqui, monitorado. Ok? É meio esquisito, monitorado, nem sei se existe, mas vamos lá. Então, disciplina monitorada. Concatenar lá com a disciplina monitorada, ponto get o nome da disciplina, né? Aqui é uma referência para uma disciplina. Se a gente não colocar o nome da disciplina, vai aparecer aquele endereço daquela referência na tela, né? A gente quer, na verdade, é o nome da disciplina. Então, bom, se eu mandar escrever agora, pedir para escrever agora na tela, né, os dados do monitor, né? Vamos ver o que vai escrever. Então, monitor 1 ponto, escreve na tela. Né? Então, vamos ver lá. Ele vai escrever null, ele vai, na verdade, dar um null pointer exception, porque a gente não definiu aqui qual que é a disciplina monitorada por ele. Olha lá, null pointer exception. Aquela referência de disciplina, ela ainda está nula. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Ó? A gente vai ter que chegar aqui e falar assim, ó, m1 ponto, deve ser atribuir, set disciplina monitorada. Aí aqui a gente vai criar uma disciplina, new disciplina, né? Aí beleza, agora ele tem lá uma disciplina que o nome dela vai estar vazio, né? Então, para eu setar aqui a disciplina, eu posso chegar aqui e fazer o seguinte, ó, m1.get disciplina monitorada. Eu peguei aquela referência de disciplina monitorada e agora eu vou atribuir aqui o nome dela. Vou falar que ele vai ser um monitor da disciplina CSI 032, tá certo? Então vamos lá escrever na tela, né? Vai escrever, opa, deu um endereço está nulo, né? O endereço de alguém aqui está nulo. Deixa eu ver aqui. Quem que é o 1? Ah, beleza, o endereço desse cara aqui está nulo, né? Então vamos setar aqui o endereço do M1 também, ponto set endereço, né? Vamos pôr lá, Rua da Silva, 122, João Molevade, beleza? Vamos ver lá, tá? Agora ele está reclamando de outra coisa, escreve na tela, monitor. Então, ele está escrevendo aqui. Escreve na tela. Super. Vamos ver aqui o que é o problema. Main, escreve na tela, monitor. Super. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um breakpoint aqui, vamos debugar. Não sei onde que está, escreve na tela, foi para o aluno vai para o pai, vai escrever lá no endereço, vai escrever qual é a disciplina do aluno, né? Falta a gente definir aqui a disciplina do aluno. Então vamos lá, na herança, aqui a gente setou a disciplina, vamos lá, a gente setou aqui a disciplina monitorada, mas esse cara aqui também é um aluno, né? E a gente não setou qual é a disciplina do aluno. A disciplina do aluno, ele vai fazer aqui uma set disciplina, vamos definir aqui uma disciplina para ele, né? Peguei lá, agora vamos definir por fora aqui, só para fazer diferente aqui, para vocês entenderem. Disciplina, né? Disciplina, seb new disciplina, beleza? Aí eu vou falar aqui disciplina, o nome dela, vamos setar aqui um nome para ela, set nome. Vou falar aqui que ele faz sei lá,
040 CSI 555, beleza? 666. Nome não muito legal, né? Mas, então ele vai fazer a disciplina lá, beleza? Beleza, depois ele está falando aqui qual é a disciplina monitorada, né? Setei aqui o nome da disciplina monitorada e agora vai dar certinho. Vamos ver? Perfeito, então tá lá. Né? Aqui a gente tem o monitor. Olha só que aí é o seguinte, né? A gente tem aqui 3 tipos diferentes, né? Esse cara aqui, ele é um professor, né? Ele escreve aqui o professor dessa forma. Esse cara é simplesmente um aluno e esse cara aqui, ele é um monitor. Tá? Então, cada um tem a sua forma de escrever na tela, né? A gente pode até, né, para ficar um pouco mais claro, aqui eu só estou identificando pelos atributos que estão sendo, né, que estão sendo apresentados na tela, a gente pode ficar um pouco mais, até mais claro aqui, ó. Posso chegar aqui e falar o seguinte, ó, professor, né? E aí ele vai escrever lá em maiúsculo que o cara é professor. Aluno, eu vou chegar aqui, eu vou falar assim, ó, esse cara aqui é um aluno, né? Então, cada um tem a sua forma de apresentar na tela, né? Então, o monitor, eu vou apresentar aqui, que é monitor. Ok? Então, cada tipo aqui, ele tem a forma específica de escrever na tela. Se eu mostrar aqui, pá, beleza. Ó, então, esse cara aqui é professor, beleza? Esse cara aqui é um aluno. Aqui ainda não ficou legal. Eu sou chato para isso. E aqui, ó, quero o seguinte, eu quero escrever aqui o system com as setinhas igual está sendo, com os tracinhos, né, igual está sendo mostrado aqui. Ó. Vou tirar isso daqui e vou colocar nas classes específicas, tá? Que aí fica bonitão. Beleza? Então vou colocar aqui, vou colocar no aluno, né? Então aqui no aluno e vou colocar aqui no monitor. Tá. Isso aqui ainda vai dar um problema, tá? Porque o monitor, ele escreve na tela usando as características lá do aluno, né? Então ele vai escrever monitor aluno, né? Não tem problema não, vamos lá. Vamos fazer dessa forma aqui. Então aqui, ó, isso que eu queria falar para vocês. O monitor escreveu certinho, o aluno escreveu certinho, e o monitor ele vai escrever lá que ele é monitor, que ele é aluno, e aí depois vem com as características dele. Mas isso aqui não tem problema não. Vamos deixar dessa forma. Olha só, se a gente vier aqui, então, a gente tem os 3 tipos de objetos aqui, né? E a gente pode fazer o seguinte. Bom, aqui a gente tem que falar o seguinte, que eu tenho uma referência que é professor, que aponta para um objeto que é professor. Mas a gente pode fazer o que a gente chama de polimorfismo. Tá? A gente pode fazer o seguinte, eu posso falar que a referência de um objeto pai aponta para um objeto filho. O que eu estou querendo falar? Eu quero falar que é o seguinte, eu posso fazer isso aqui, ó, pessoa. Beleza? Então eu posso falar aqui, ó, que esse aluno aqui, em vez de ser aluno, o aluno lá é uma referência de pessoa. Né? Agora, se eu falo que é referência de pessoa, esse cara aqui ele não tem uma set disciplina, tá certo? Porque o método lá, eu vou conseguir acessar só os métodos da classe pai. A classe pai, que é pessoa, ela não tem um set disciplina. Então, eu teria que fazer aqui o que a gente chama de cast. Né? Então, eu quero falar o seguinte, eu tenho certeza que esse cara aqui é uma pessoa. Então, pessoa. Isso aí vocês viram lá em Prog 1 também, cast, né? Então eu posso dar um cast aqui falando que esse cara aqui é uma pessoa, não, desculpa. Que esse cara aqui, ele é um aluno. Eu tenho certeza que ele é um aluno, é uma referência para aluno. Então eu consigo fazer esse tipo de coisa aqui, tá? Então ele é um aluno ali, tá? E a mesma coisa aqui, né? Aqui eu posso chegar e falar, o monitor também, ó, eu vou falar que ele é um monitor lá, é uma pessoa. Beleza? Eu vou usar a minha referência genérica aqui. Agora aqui também é a mesma coisa. Eu tenho que falar que esse cara aqui, ó, ele é na verdade, eu garanto que ele é um aluno. Né? E aí eu ponho cast aqui. Beleza? Aqui é a mesma coisa. Então, vou copiar isso tudo aqui. Ó. Opa. Aqui eu tenho que falar que esse método aqui, ó, é da classe monitor. Então, eu tenho que falar que esse cara aqui, ó, é um monitor. Ok? Aqui, monitor.
E disciplina monitorada também é de monitor. Então, pronto. Beleza? Então, eu consigo, né, aqui usar uma referência que é da classe pai de todo mundo, né, para referenciar uma classe filha, né? Então, a minha referência de pessoa aqui, né, ele está apontando para um objeto que é professor. E continua funcionando da mesma forma. Tá vendo? Então, eu tenho uma referência da classe pai que aponta para a classe filha. E isso começa a ficar muito interessante. Porque é o seguinte, né? Aqui, ó, eu tenho um objeto que é, né, professor, aqui eu tenho um objeto que é disciplina, aqui eu tenho um objeto que é monitor, né? E eu tenho aqui referências que são genéricas, né? Olha só que legal que eu posso fazer aqui. E aí traz a ideia de polimorfismo. Eu posso chegar aqui, ó, criar um array de pessoas, né? Lista de pessoas. E aí eu vou dar um new pessoa, falando que é um array de 3 posições para salvar os 3 objetos. Tá certo? E aí é o seguinte, eu vou falar aqui, ó, que esse cara aqui na posição 0, ele é quem? Um professor. Esse cara aqui na posição... Opa, aí aqui eu tenho que falar, salvar assim, né? Não, vou fazer diferente. Aqui, pessoa, eu vou falar aqui, ó, que a minha lista de pessoas na posição 0 vai receber quem? Essa pessoa aqui, ó, tá? Eu vou pôr aqui pessoa. Beleza? Então vai receber a pessoa lá. Ok, funcionou. Aqui eu nomeei, beleza? Bom, aí aqui é o seguinte, eu criei uma outra pessoa aqui que é o aluno, tá certo? Bom, aqui é a mesma coisa, eu vou fazer o seguinte, né? Aluno aqui, ó, em vez de eu chegar aqui por A1, eu vou chamar aqui, ó, eu vou usar até a mesma referência lá em cima, pessoa. Beleza? Então, pessoa aqui, vou colocar pessoa aqui, e eu vou falar que essa lista aqui na posição 1, como é uma lista de pessoa, ele pode colocar qualquer referência de pessoa. Então, eu vou colocar aqui a referência de pessoa, que na verdade vai estar apontando para um aluno. E aqui, né, por fim, a gente vai usar aqui de novo a mesma referência, aqui só para economizar memória, pá, pessoa, 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 opa, M1 é pessoa, 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 e aí eu vou falar o seguinte, a minha lista lá na posição 2, ela vai ter quem? A pessoa, tá certo? Olha só, então agora eu tenho uma lista, né, de pessoas genéricas, e em cada uma das posições dessa lista tem um tipo específico de pessoa. E aí o seguinte, né, o imprimir na tela, ele vai se dar em função da característica específica daquele tipo de objeto. Então, se eu tenho naquela posição da minha lista uma pessoa que é um aluno, eu vou escrever na tela aquele objeto como se fosse um aluno. Se eu tenho naquela lista lá um objeto que é um professor, que também é uma pessoa, eu vou escrever na tela seguindo as características, o comportamento de imprimir na tela, que é de um professor. Né? Então, eu posso fazer aqui um for, né, naquela lista de pessoas, falando assim, ó, a lista de pessoas na posição I, ponto, escreve na tela. Né? Todo mundo tem um método escreve na tela. E aí, de acordo com a referência, né, que está apontando para um tipo de objeto aqui dentro, ele vai escrever na tela conforme aquele tipo. Né? Então, se eu escrever aqui, ó, ele deu um erro aqui, vamos ver. E provavelmente eu esqueci aqui alguma coisinha nesse último cara aqui, que é o monitor. Lista de disciplina monitorada. Disciplina monitorada. Set disciplina. Aqui, ó, desculpa. Aqui é na posição 1, 0, 1. Aqui, ó. 0, 1, 2. Tá certo? Deu um Ctrl+C, Ctrl+V lá. Bom, então tá lá. Na posição 1, ele escreveu lá o professor. Na posição 2, ele escreveu... Ah, tá. Ele está escrevendo 2 vezes, porque aqui, ó. A gente estava pedindo para escrever na tela aqui, né? Toda hora. Então aqui também. E vou escrever... Vou tirar aqui e escreve na tela aqui. Então, agora vai estar certinho. Então lá, professor escreveu. A segunda referência é uma referência para um aluno, escreveu os dados no aluno. E a terceira referência é para um monitor que também é um aluno. E aí ele fala lá qual é a disciplina monitorada. Então, a gente tem aqui uma lista de referências
né, para a pessoa, e essa referência de pessoa ela pode apontar tanto para um aluno, quanto para um monitor, quanto para um professor. E aí, assim, esse método aqui, ó, escreve na tela, ele vai escrever na tela conforme o comportamento do objeto que está sendo apontado para, por aquela referência que está naquela posição da minha lista de pessoas. Tá certo? Espero que tenha ficado aí claro, né, a ideia de polimorfismo, né? A gente não utilizou aqui quase nada de novo, né? A gente só pegou todos aqueles conceitos e começamos a colocar em prática aqui os conceitos que já foram passados. Tá certo? Então, um abraço, né, e até o próximo vídeo.